Gurizada, o negócio é o seguinte, o Inter arrancou um empate do Corinthians em gol marcado aos 47 minutos da segunda etapa, num lindo chute do menino Gustavo Maia. Ok, o Internacional não deixou este inimigo direto desgarrar e vencer no Beira-Rio, mas no contexto recente, em 2 jogos, contra inimigos direto de quem está brigando por vaga na fase de grupos da Libertadores da América, contra o Bragantino e contra o Corinthians, a gente tem que analisar que o Internacional somou apenas 2 pontos. Neste vídeo, a gente vai analisar o jogo contra o Corinthians, o empate em 2-2 e as consequências deste atual momento colorado. Te informo que o meu vídeo tem o patrocínio da KTO. É a minha casa de apostas, está a um clique de ser a sua. Eu coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo já para facilitar a tua inscrição. Vai lá, te inscreve, preenche um cadastro que é bem rápido e utiliza como cupom promocional Meneghetti, com G-H-E-T-T-I, cupom que vai te dar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Tem muita coisa legal para tu conhecer na KTO, tem a malandrinha, que é a prima da nossa loteria esportiva, tem as combinadas, vai lá, faz a tua fezinha, aposta, o teu cupom é Meneghetti. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala de Inter 2, Corinthians também 2. Este Inter e Corinthians no Beira-Rio, ambos disputando vaga na fase de grupos da próxima Libertadores da América, alternando posições. Começa com a equipe corintiana tomando posse de bola, dando as ordens no jogo, mas a 8 minutos, uma jogada do Yuri Alberto, combinação com o Patrick, o cruzamento, o Lindoso tentou 2 vezes, no rebote o Edenilson empurrou para as redes, mas quando o Lindoso deu a segunda conclusão, o Cássio tirou de dentro, na súmula, gol de Lindoso para o Internacional. A partir daí, o Internacional teve um momento de posse de bola que durou ali 10, 12 minutos, minuto 21, 22, o Corinthians retoma as iniciativas. E especialmente, bem montado, pelo volante Gabriel, saído de trás, pelo Renato Augusto, pelo meia, o Corinthians ia tomando conta das ações. Não chegou a criar uma grande oportunidade neste primeiro tempo. O Inter, no final do primeiro tempo, para tentar sufocar um pouco o Corinthians, sobe a sua marcação para tentar garantir 1-0, mas mesmo assim o Corinthians teve mais posse de bola na primeira etapa, chegou a 58% contra 42% da equipe do Diego Aguirre. O placar fez justiça. O Internacional conquistou a vantagem num gol de esforço, num gol em que lutou, em que criou a jogada, o bom cruzamento do Patrick. No primeiro tempo, o Internacional, portanto, conseguiu uma vantagem parcial por 1-0. Veio o segundo tempo e a 4 minutos, Johnny, que entrou no lugar do Rodrigo Dourado, criou a jogada para o Yuri Alberto, venceu o seu marcador, acertou a trave. Ali o Internacional poderia ter definido uma vitória e 3 pontos tão preciosos, tão importantes. E aí o Internacional parou de produzir. O Edenilson desapareceu no jogo, depois foi terminar no sacrifício na lateral direita. O Taison no segundo tempo também jogou pouco. Já no primeiro tempo não havia feito uma grande partida. Está se transformando em jogador de escapadinha, em jogador de puxada de contra-ataque, e não mais do que isso. E o Internacional passou a ser um time burocrático, previsível e, o que é pior, passivo. Deixou o Corinthians tomar conta. O técnico adversário, o Silvinho, fez alterações, liberou o Juliano para ficar mais próximo da área, transformou o Renato Augusto num falso centroavante, caindo pelo lado esquerdo, caindo pelo meio da área. E aí o Internacional teve enormes dificuldades. A 15 minutos, numa jogada de infiltração, o Juliano empatou. E a 18, o Roger Guedes foi derrubado num lance em que o menino Johnny, que fez um bom segundo tempo, teve uma entrada precipitada, acabou trancando o pé do jogador corintiano, o Fábio Santos. Virou o jogo 2-1 para o Corinthians e o Internacional foi ter um esforço um pouco maior já no finalzinho da partida. O Internacional pouco criou, o Internacional não teve combinação, o Aguirre tentou com o Maurício na do Lindoso, o Aguirre tentou com o Bosquilha no lugar do Kaique, deslocando o mercado para o miolo da zaga e o Edenilson como lateral pela direita, e tentou com o Gustavo Maia. A 39 minutos entrou o Gustavo Maia, a 47
Um tirambaço do menino, que aliás não ia nem concentrar, se dizia que iria para a Espanha resolver problemas particulares. No sábado surgiu a informação também de que o Barcelona já o estaria negociando, pois ele acabou de forma surpreendente, estando no banco de reservas. A informação veio no final da manhã de domingo e foi dele o empate. Mais importante que o Internacional somar um ponto foi retirar 2 pontos deste inimigo direto que é o Corinthians. Mas a gente tem que analisar que o Internacional não fez uma boa partida, que foi um Internacional burocrático em todo o jogo, previsível, e que arrancou neste lindo chute de longa distância de fora da área do Gustavo Maia um ponto tão importante quanto não permitir que o Corinthians no Beira-Rio somasse 3 pontos, já que as duas equipes estão numa briga junto com o Bragantino de forma incessante e direta para escapar da pré-Libertadores e chegar na fase de grupos da Libertadores da América do próximo ano. Não foi o Internacional com soluções ofensivas, foi o Internacional que vacilou defensivamente na segunda etapa, que permitiu ao Corinthians a jogada de infiltração, e o Internacional que não teve também soluções individuais. O Taison, muito discreto, às vezes longe da área adversária. O Edenilson, muito mais impositivo para reclamar da arbitragem, errando alguns passes, e lhe faltando também a combinação com o Taison, a combinação com o Mercado, que era o lateral no primeiro tempo. Enfim, um Internacional que estava se conformando em perder o jogo para o Corinthians e precisou do menino dar um chute de fora da área para chegar ao empate. E um Internacional que nesses 2 jogos, e isso é preocupante, a direção tem que enxergar isso, nesses 2 jogos contra inimigos diretos, Bragantino e Corinthians, somou apenas 2 pontos. Agora o Internacional sai no próximo domingo para encarar o São Paulo, fora de casa, e no dia 6, no sábado, dia 6 de novembro, tem um tão importante clássico Granal no estádio Beira-Rio. O Bragantino é o 5º colocado com 43. Enquanto eu estou gravando esse meu vídeo, o Bragantino já vai entrar em campo para encarar o São Paulo. O Internacional é o 6º com 41, mesma pontuação do Corinthians, 7º colocado, também 41 pontos. Nos critérios, o Internacional se mantém no G6. O Inter, nesta reta final de Campeonato Brasileiro, terá de jogar mais, terá que ter mais soluções ofensivas, terá que ter mais vitória pessoal e dependerá especialmente de 2 jogadores que não vêm rendendo tão bem nas últimas partidas. E eu não falo apenas dos jogos contra o Bragantino e contra o Corinthians. Outros jogos, como o Palmeiras, por exemplo, um pouco mais para trás, eles tiveram uma queda de rendimento. Eu estou falando de Edenilson e de Taison. O Inter depende desses 2 jogadores, homens da linha de 3 no 4-2-3-1. Hoje o Patrick teve muito esforço, teve uma participação no gol colorado, no primeiro gol. O Patrick não fez uma partida ruim, ainda não é o Patrick que a gente viu na temporada passada, mas ele está aos poucos subindo de produtividade. Edenilson e Taison estacionaram, tiveram uma queda e o Inter depende muito de uma melhora deles para que o time volte a ter soluções de transição, soluções ofensivas e consiga vitórias que o time já não vem alcançando. Vamos fazer uma cotação? Lomba sem culpa nos gols, 6. Mercado, 5. Kaique, acho que ele era o jogador mais próximo do Juliano, que entrou às suas costas, mas fez uma boa partida. O Kaique é um menino com muito futuro, nota 6. Cuesta foi envolvido também no gol do Juliano, nota 6. Moisés, 5. Lindoso, o melhor dos volantes, autor do gol, nota 6. Dourado, abaixo, 5. Edenilson, 5. Taison, 5. Patrick, 6. E Yuri Alberto, um impertinente entre os zagueiros corintianos. Lhe falta parceria, nota 7. O Bosquilha entrou aos 29 e a ele eu vou dar nota 6. Gustavo Maia, 39 do segundo tempo, nota 8, que fez o gol no chute. Maurício, e ele tem entrado assim e tem dado uma resposta melhor que o Palácios, por exemplo. Maurício entrou a 22, nota 6. Johnny entrou no intervalo, fez uma boa partida, mas perde nota porque foi dele o pênalti. Mas entrou bem o Johnny, tem que ser aconselhado, tem que ter um pouco mais de calma nesses momentos, nota 5. Para o Diego Aguirre, que nos 2 jogos vem de empates, havia perdido para o Palmeiras, conseguiu a reação no final, acertou em colocar o Gustavo Maia desta vez, mas o Internacional não teve uma grande atuação, apenas nota 6. Se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações ali no sininho, todos vocês muito bem-vindos também nos comentários.
valendo o like agora. Deem uma passadinha na KTO, kto.com, é a minha casa de apostas, pode ser a sua. Utilizem o cupom promocional Meneghetti. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.